E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e também por baterem o triplo da meta da parte anterior. E a pedido de vocês, hoje eu estou trazendo a tão esperada parte 11 do Prota que mal reencarnou em um Isekai, e se tornou rei de uma tribo primitiva. O card da playlist desse manhwa vai estar passando na tela. Rapaziada, tem um mano meu, que faz as narrações dos vídeos do meu canal de anime, seu nome é Benimaru. Recentemente ele recomendou 5 mangás bem educativos, aonde os protas não têm frescura. Se vocês interessar, dá uma passada lá, e comenta que veio pelo Davi, link na descrição. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo, e quiserem a continuação, deixa o like, e também inscreva-se no canal, e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 2000 likes, eu faço a parte 12 dessa obra. Anteriormente o protagonista usou seu conhecimento moderno para construir um reservatório de água que se conectava no lago mais perto da vila, e por ter feito isso, a admiração do povo primitivo em relação a ele aumentou muito, e foi desse jeito que o rei da tribo deu seu primeiro passo em direção do desenvolvimento do reino mais forte. Ao mesmo tempo, ele escreveu uma nova regra para as pessoas da vila, e essa regra era que eles devem beber muita água quente, já que a fervura da água elimina bactérias, vírus e parasitas, e como o Prota veio da China, é natural para ele dar tal ordem, já que os chineses acreditam que a água quente faz bem à saúde de um modo geral, e ajuda na digestão, por isso eles bebem água quente entre as refeições, e também pela manhã para desintoxicar. Depois, quando todos da tribo receberam a ordem do feiticeiro, aonde eles deviam ferver a água antes de bebê-la, eles não entenderam qual era o motivo dessa ordem. Por causa disso eles começaram a reclamar por ter que fazer algo tão trabalhoso só para beber um pouco de água. Então mesmo a garota raposa explicando que existem pequenos insetos invisíveis na água, e por esse motivo a água deve ser fervida primeiro para eliminar as bactérias. Eles não levaram ela a sério, e continuaram reclamando, já que era impossível para um povo primitivo entender o que era bactéria. E para piorar ainda mais a situação, o sogrão falou que mesmo que haja insetos, isso não é nada demais, porque quando a tribo está com pouco suprimento de comida, eles pegam insetos para comer, e mesmo depois de beber a água sem ferver durante muitos anos, eles não notaram nenhum problema. E ouvindo isso, a garota raposa disse que as pessoas que tiveram diarreia de repente, e febre durante a última semana, foi tudo causada por beber água natural, e naturalmente o povo primitivo também não acreditou nisso, já que para eles não fazia sentido a água natural matar pessoas. E vendo que eles não queriam ouvir seus argumentos, a garota raposa percebeu que se continuasse assim, ela seria uma péssima amigo, já que ela não estava conseguindo transmitir as ordens do seu rei corretamente. Então, como ela queria ajudar o feiticeiro, ela não desistiu. Ao invés disso, ela aumentou seu tom de voz, e depois de mandar eles calarem a boca, ela disse que o feiticeiro tinha falado que existia uma grande chance de que as pessoas não entenderiam sua ordem, mas o que eles devem saber, e que ele só quer o melhor para eles. Essa sua ordem fará a saúde deles melhorarem, e fará sua vila próspera. A garota raposa também disse que quem desobedecer às ordens do feiticeiro, não devem culpar ele no futuro. E para surpresa dela, o povo primitivo aceitou a ordem do feiticeiro, e eles começaram a concordar com tudo que ela falou sobre a diarreia se culpa da água natural. E nisso ela ficou chocada em ver eles aceitando tudo tão facilmente, só porque ela tinha aumentado seu tom de voz. Mano, essa é a tática que as pessoas do meu bairro usam em uma discussão, aqui quem ganha na discussão e quem fala mais alto. Depois, ao ouvir a notícia que tudo tinha corrido bem, o Prota decidiu fazer a prática de beber água quente se tornar popular nessa tribo primitiva. Mas é claro, ele tinha dito para a garota raposa explicar para o povo primitivo que a água fervida deve ser resfriada antes de beber, senão do jeito que eles eram, eles todos beberiam com pressa e queimaria a língua. Ao mesmo tempo, o Prota explica que o sogrão disse que a população dessa tribo era de pelo menos 10.000 pessoas, mas agora sua tribo tem menos de 100 pessoas, e por causa da falta da mão de obra, junto do fato dessa vila estar localizada em uma área ruim, seria difícil para ele aumentar a população atual, então no mínimo ele deve minimizar a taxa de mortalidade. Beber água fervida é o primeiro passo. Depois disso, ele precisa garantir a alimentação e melhorar as condições de higiene. A propósito, ele também precisa fortalecer a sua habilidade de cura, já que em casos de ferimentos graves, sua habilidade atual não pode fazer nada. E enquanto explicava isso, ele ficou curioso com o que a garota raposa estava fazendo. E não aguentando sua curiosidade, ele perguntou para ela, e a mina raposa respondeu que estava colocando feno para eles dormirem, já que um dos deveres de uma mico é ficar sempre ao lado do feiticeiro, mas se o Prota odiar o fato deles dormirem no mesmo feno, ela pode dormir mais longe dele. É claro, o Prota não odiava essa situação, mas o problema era que ele tinha medo de não aguentar, e deixar seu garotão animado durante a noite inteira, porque se isso acontecer,
Ele não vai conseguir dormir até acalmar seu garotão. Assim, na hora de dormir, seu medo se realizou, e ele não conseguiu fechar os olhos, já que ele estava deitado tão perto de uma beleza dessa. Então, ao perguntar por que eles deveriam dormir tão perto um do outro, a garota raposa respondeu que em caso de perigo, mesmo que ela não seja uma guerreira de tatuagem, ela vai ganhar tempo para ele escapar. É claro, nesse momento a coisa mais perigosa para o prota era ela. Mano, esse prota está me decepcionando. Esses protagonistas que têm medo de mulheres me dá raiva. E nesse momento ele está me fazendo ficar com muita raiva, já que ao invés de tentar fazer alguma coisa picante, ele está com medo dela, e está tentando controlar seus pensamentos, e também seu garotão. Ele até recorreu em contar ovelhas para acalmar suas emoções, mas nisso as ovelhas acabaram se transformando na Enua. Resumindo, ao invés de se acalmar, ele acabou fazendo seu garotão ficar mais animado ao pensar na Enua. Por causa disso ele ficou frustrado por estar agindo igual um adolescente na puberdade. Mano, eu não entendo como ele conseguiu pensar na Enua em um momento desse, mesmo tendo essa bela raposa ao seu lado. Ele até pensou em mandar a mina raposa ir embora para poder dormir em paz. Mano, o protagonista não para de me decepcionar, mas pelo menos ele mudou de ideia no final. Quando ele percebeu que se uma Miko for expulsa da cabana pelo feiticeiro, ela com certeza será ridicularizada pelos outros. Então, sem outra opção, ele decidiu praticar sua habilidade de cura. Mano, o prota tinha uma opção muito melhor, mas ao invés disso ele decidiu fugir da mina. E como era noite, ele não podia usar sua habilidade de cura nos seus cidadãos que estavam feridos, então ele teve que praticar nele mesmo, já que a fim de lidar com as situações imprevisíveis dentro da tribo. O nível da sua proficiência da sua habilidade de cura deve ser aumentada, e assim o capítulo 15 acaba com o prota usando a magia de cura nele mesmo ao invés de dormir com a raposinha. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do rei da tribo primitiva, liderando sua tribo para fora da pobreza e a transformando no reino mais forte, deixa o like. E também inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 35 mil inscritos até o final do ano. Graças a Deus e também a vocês, eu consegui realizar meu sonho de pegar 30 mil inscritos, e atualmente eu estou com 34 mil inscritos. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês. Vocês me ajudaram a realizar um objetivo que eu pensava que era impossível. 3 meses atrás eu quase desisti do canal, mas graças a Deus eu não fiz isso, já que esse seria o maior erro da minha vida. E como eu sei que vocês são fodas, eu acredito que consigo bater facilmente essa nova meta. Manos e manas, obrigado por ver o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui, falou!